E estou muito feliz de estar aqui tendo a oportunidade de falar com vocês, de fazer essa troca. O meu convite hoje, ele é para brincar. Eu quero brincar com vocês, então, assim, vou ficar muito feliz se vocês brincarem comigo, né? Porque não dá para brincar sozinho, assim, mas não é tão legal. Então, quero pedir para que vocês se sintam à vontade mesmo para brincar. A gente vai lidar com alguns objetos, eu vou falar um pouquinho também, mas, em geral, a minha proposta é brincar. Então, se ajeitem aí, arrumem um jeito de, em algum momento, arredar a cadeira para trás, para que a gente possa brincar. Porque eu quero... ultimamente, eu tenho baseado as minhas brincadeiras, né, já que esse é o tema dessa fala hoje, em pontos de interação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, vou explicar o que é que eu entendo, né, por esse conceito de pontos de interação, mas, basicamente, com a pandemia, né, e com as aulas remotas, com toda essa mudança que a gente teve, a gente perdeu vários pontos de interação, e a gente brinca, e a gente vive a musicalidade, né, vivia dentro da sala de aula, interagindo com o aluno de diversas maneiras, mas a gente ganhou também alguns outros pontos de interação. Um deles é esse aqui, é a câmera. A gente vai brincar com ele também em alguns momentos, com alguns jogos que eu trouxe aqui. Acho que eu tenho também a possibilidade aqui de compartilhar a tela, né? Acho que eu tenho aqui, acho que eu posso clicar nesse botãozinho aqui. Eu peço paciência, eu não uso tanto o Meet, mas eu acho que vai dar certinho aqui. Qualquer coisa, vocês me avisem. É para aparecer uma tela azul, né, como se fosse a capa da apresentação nesse momento. É isso que está aparecendo para vocês, Júlia? Isso, está rolando aqui. Uhum. Beleza. Então, bom, pessoal, venho aqui hoje para falar para vocês de brincadeiras musicais. Bom, e para pensar nessas brincadeiras musicais, eu acho que a gente tem muitas possibilidades, mas eu gosto de trazer algumas que são as que eu mais utilizo, que são basicamente canções e brincadeiras, tá? Que a gente vai tocar basicamente nesse assunto, hoje, de canções e brincadeiras, mas eu também gosto muito de utilizar jogos imitativos, jogos musicais em si, também vou passar por esses dois. A gente pode utilizar materiais concretos, e a gente pode e deve realizar interação o tempo todo com o ambiente e com a cultura. E por que eu trago a musicalidade assim tão próxima dessa ideia do jogo? Porque eu tive muita dificuldade para aprender música. Foi difícil demais para mim. Eu era uma criança que tinha muita dificuldade e que eu não tive a sorte de ter um professor paciente quando criança, e a coisa era meio assim que na base do grito, sabe? E eu não entendia por que eu não aprendia, porque, por exemplo, eu estava com o tambor na mão, eu olhava o meu colega, ele batia, eu batia. Ele batia, eu batia. E parece que alguma coisa estava errada, sabe? Eu não sei o que acontecia. E com o passar do tempo, à medida que eu fui crescendo, eu fui começando a entender o porquê que ele batia. Eu batia, estava errado, né? Sempre dava um atraso nisso aí, nunca dava certo. E o professor, ele vinha assim de uma formação militar, então ele chegava perto de mim, ele gritava muito comigo, que ele me assustava demais. Só que eu era apaixonado com música, assim, dentro do meu espaço. A minha mãe trabalhava o dia todo, meu pai também, eu sou filho único, eu ficava em casa sozinho, e aquilo ali, um controle remoto na minha mão, cara, eu ganhava o mundo, sabe? Eu cantava tudo que vocês puderem imaginar, uma vassoura virava guitarra. Vou chegar na brincadeira. Eu descobri, com o passar do tempo, à medida depois que eu comecei a estudar, que aquele era o meu momento mais musical, e não necessariamente era um momento dentro da sala de aula, onde eu estava com o tambor na mão, o professor gritando, e eu tentando bater na hora certa. E ali eu não expressava a minha musicalidade, mas dentro da minha casa, com o meu controle remoto, a minha vassoura Les Paul, eu fazia horrores, assim, sabe? E ali eu criava a minha música. Tanto que eu comecei a estudar música, depois formalmente, para criar a minha própria música, né? E até eu vou trazer um pouco dessas criações, assim, para a gente poder brincar hoje. Então, eu entrei na escola de música com um único objetivo: eu queria criar minha música sem ninguém gritar comigo. Só que eu não me desenvolvi musicalmente muito bem nessa parte da infância, vamos dizer assim, e tive muitas dificuldades. E com 17 anos eu comecei a dar aula. Estou dando aula há 12 anos, mais ou menos. Então comecei a dar aula com 17 anos.
E eu percebi que eu não era bom o suficiente igual um professor deveria ser. Então, eu precisava aprender muita coisa para ensinar para os meus alunos. E foi talvez o período mais legal da minha vida, que era onde eu aprendia muito para ensinar. Eu sempre tinha que aprender alguma coisa para ensinar. Eu nunca chegava já com um repertório formado, assim. E na nossa vida tem isso, né? A gente acaba meio que se formando o tempo todo. E aí, o que acontece? Eu comecei, então, a criar brincadeiras para me ajudar a desenvolver aquilo que eu tinha dificuldade. Por exemplo, eu tinha uma baita dificuldade com ritmo. Eu tinha muita dificuldade em interagir ritmicamente. Só que como eu não queria repetir aquele processo doloroso que eu vivi, então eu comecei a trazer essa linguagem da brincadeira, essa linguagem, né, mais lúdica, onde a criança tem um espaço. E aí eu me deparei com um outro problema, que era um problema da escola em si, das instituições onde eu estava trabalhando, tá? Que eu percebi que as escolas, de certa forma, por mais que existisse um processo de brincadeira, um processo brincante, ele era, muitas das vezes, um processo que enquadrava dentro de um certo e de um errado, que na minha vida, na minha vivência, não fazia tanta lógica para mim, porque eu era o pior aluno de música, o professor ele gritava tanto comigo que eu me sentia inapto para aquela atividade, né? E aí eu fui percebendo aos poucos que não necessariamente o problema estava em mim, mas ele estava talvez dentro de um sistema que esperava um certo, um errado, um tipo de participação que me colocava dentro de uma caixa. E isso era um pouco ainda mais sério, porque se a gente pegava uma lupa e dava um zoom nessa caixa, essa caixa, ela não é horizontal, ela tem uma escala ali dentro, ela tem uma pirâmide, que de certa forma, dentro a maneira como você se adequa ou não dentro dessa caixa te coloca num grau de melhor avaliado ou pior avaliado. Eu falei, poxa, eu não quero repetir isso com os meus alunos. E por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque eu vou trazer para vocês aqui várias brincadeiras em que a gente vai interagir com a música, só que eu tenho algumas premissas, alguns princípios. E o primeiro princípio é, embora todas essas brincadeiras tenham atitudes musicais para que a gente possa realizar, meu primeiro princípio como educador é eu nunca devo constranger o meu aluno. Meu aluno ele nunca deve ir para o meu ambiente de sala de aula para ficar constrangido, da educação infantil ao espaço universitário, à pós-graduação, tá? Por quê? Porque o processo educativo, o processo de vivência educativo, ele deve acontecer, a gente deve entender que ele acontece primeiramente no âmbito humano, tá? Ele é primeiramente uma troca humana, para depois ele se tornar uma troca de, enfim, dentro dos parâmetros curriculares que a gente também tem que seguir, mas em primeiro momento ele é uma troca humana. Então, a gente não deve constranger o nosso aluno. E qual que é o segundo princípio? Pensando que eu só quero trabalhar basicamente esses dois com vocês hoje. É o princípio de sempre andar em torno da criatividade. Todas as atividades, elas devem abrir margem para ir além, tá? A gente usa uma ideia de start, a gente usa uma ideia de gatilho, a gente leva as atividades para a sala de aula como um elemento de proposição, tá? Somos propositores naquele momento, e nós levamos essa atividade. Mas em torno da criatividade, a gente deve fazer um caminho em que a gente vai, aos poucos, passando de propositor da atividade para mediador dos acontecimentos ali dentro da sala de aula. E aí, dentro desse processo, para não delongar muito, existe um segredinho, que é escute as ideias dos seus alunos, da educação infantil, enfim, todos os níveis em que já trabalhei, porque os seus alunos, eles são potentes, eles têm bagagens diferentes de você. E se você dá vazão para esse círculo da criatividade aqui, você vai perceber que uma atividade vira 15. Às vezes uma proposta, uma única canção, acaba se desdobrando num projeto, né, que acaba se delongando, às vezes, um mês, 2 meses, um semestre, vira uma mostra cultural no final do ano, um start que você dá com uma canção apenas. Bom, então, assim, basicamente, essa é a minha introdução, antes da gente entrar nas brincadeiras. Se vocês tiverem perguntas, se quiserem mandar no chat, a gente depois pode responder no final, mas às vezes as perguntas vão surgindo ao longo da fala, vocês já podem ir escrevendo. O pessoal que estiver também pelo YouTube, se quiser enviar também perguntas, e a gente depois troca uma ideia. Mas por que eu acho importante isso aqui? Porque brincar por brincar é entretenimento, não é educação musical.
tá? Isso é muito importante a gente ter em mente. Brincar só por brincar, sem você saber onde você quer chegar, não faz muito sentido. Bom, então, para a gente começar a dar um pouquinho de sentido aqui na nossa brincadeira, eu quero contar para vocês uma história, que é a história da Banda do Zé. A história da Banda do Zé ela é o resultado da junção da minha pesquisa de doutorado, que é sobre bandas de músicas e acervos musicais em Minas Gerais, na região centro-oeste de Minas, e o meu trabalho de educação musical, meu trabalho de educador musical. Então, eu venho trabalhando um pouco essa ideia da importância da banda. Em Minas Gerais, banda, o estado que mais tem banda, mais teve banda no Brasil, que atualmente mais tem acervos de bandas para serem pesquisados no Brasil. Então, essa é a história da Banda do Zé. Na sua cidade, existe um senhor chamado Zé da Lira, que gosta mais de música do que de comida. Seu trabalho é tocar corações, promover a alegria, alimentar emoções e acalentar a vida de todos os moradores da cidade. Ele faz tudo isso com música. O Zé é maestro da banda da cidade, a lira musical de um povo só. Ele toca muitos instrumentos e é capaz de ensinar cada um deles. Com sua ajuda, o povo da cidade aprende mais sobre música e arte. É assim que ele toca o coração das pessoas. A meninada da cidade está sempre atrás do Zé. Ele conhece tanto sobre música que faz dela uma grande brincadeira. Cantigas e danças folclóricas ganham vida, uma roda se forma e dessa cantoria ninguém fica de fora. É mão com mão, é pé com pé, o batuque e o movimento estão presentes em cada momento ao lado do Zé. É assim que ele promove a alegria. A Banda do Zé toca nas quermesses, no aniversário da cidade, nos carnavais, nas procissões, em todas as festas. Todo domingo, a banda toca no coreto da praça e ninguém falta. Quando o Zé ergue a batuta, todos esperam a primeira nota. Eles tocam valsas, machiches, valsas militares, valsas fúnebres também. Eles tocam vários tipos de música. E nessa hora, ninguém conversa e ninguém tem pressa. Mas o coração dispara. A expectativa é tamanha que a respiração do público para. Assim, ele acalenta a vida das pessoas. O Zé aprendeu música com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos. Sabe por quê? Porque música é assim. A gente aprende uns com os outros. Vamos tocar com o Zé? E aí, para a gente tocar com o Zé, a gente vai brincar da seguinte forma. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Vou pegar aqui o meu violão. Certo? E aí eu quero convidar vocês para brincar comigo. E a gente pode brincar assim, ó. Todo mundo memoriza comigo aqui. Assim, ó. A seguinte melodia. É pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. Felizmente a gente não pode ligar o microfone em todo mundo, que vira um caos. Mas você pode repetir aí da sua casa, beleza? É pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. É pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. Beleza, agora imagina uma banda de música. Uma banda de música tem vários instrumentos, né? Imagina qual que é o seu instrumento preferido e começa a tocar ele junto comigo na melodia. Você faz um gesto aí da sua casa. Pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. É pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. Só a galera da percussão agora comigo. Pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. Só a galera dos instrumentos de sopro comigo. Tem gente com instrumento de sopro aí. Pá, pá, pá. É pá, pá.
mais. Geralmente eu tenho mais, hein? Vamos lá. Pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. Todo mundo! Pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. Agora, a gente vai brincar da seguinte maneira. A banda do Zé, ela tem uma letra, né? A canção da banda do Zé. Essa é a introdução, esse é o refrão. E quando eu penso nesse refrão, o meu objetivo é que os meus alunos possam vivenciar, sem pressão, eles possam vivenciar essa frase. Pá, 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 é pá, 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 pá. Tá? Eles vão vivenciar. Eu não vou ficar gritando com eles, é pá, menino. Não, eles vão vivenciar isso de várias maneiras. Eu vou propor agora vários pontos de interação para que ele possa vivenciar isso. Por exemplo, a gente acabou de interagir agora através do nosso corpo, através da nossa imagem. E aí, eu vou escolher um nome de alguém, tá? Infelizmente não vai dar para escolher todo mundo, senão a gente, né, não avançaria para outras brincadeiras, mas eu vou escolher alguns nomes aqui na tela, tem tantos rostos simpáticos aqui comigo hoje. E aí a pessoa que eu escolher vai buscar um instrumento, um objeto, pode ser, por exemplo, eu tenho aqui 2 clavas, é o instrumento que eu mais gosto de levar para a sala de aula, são clavas, é baratinho, não estraga fácil, você consegue armazenar em qualquer lugar, né, você consegue tirar timbres diferentes, eu acho muito legal esse instrumento. Então, por exemplo, poderia pegar 2 clavas para tocar esse ritmo, do jeito que eu achar mais legal. Poderia pegar 2 colheres, poderia pegar uma garrafinha, poderia pegar 2 lápis, enfim, o que você tiver perto de você, tá bom? Pode ser até o seu próprio corpo, que você achar mais legal. E aí, eu vou chamar uma pessoa para brincar comigo. E aí, quando eu falar quem que eu vou chamar, essa pessoa, na hora que eu vou cantar mais ou menos assim, ó. Para tocar com o Zé, tem que me dizer seu nome. E aí essa pessoa vai abrir o áudio, vai falar o nome dela bem alto pra gente. E aí eu vou continuar a canção, beleza? Eu vou cantar primeiro, vou chamar primeiro para brincar comigo a Evelyn. Pode ser, Evelyn? Você? Beleza, então deixa aí o dedinho preparado, já pensa num objeto que você pode pegar e a gente vai cantar assim, ó. Para tocar com o Zé, tem que me dizer seu nome. Evelyn. Para tocar com o Zé, tem que me dizer seu nome. Evelyn. Então vou falar pro Zé que nós somos amigos. O Zé chama a Evelyn pra poder tocar contigo. O Zé chama a Evelyn pra poder tocar contigo. E a Evelyn vai pegar então o instrumento que ela escolheu e vai tocar comigo no ritmo assim, ó. É pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. É pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. Agora eu vou chamar o Bernardo Foss, para poder cantar comigo aqui, ó. E a Evelyn continua lá com o instrumento dela, hein? Para tocar com o Zé, tem que me dizer seu nome. Bernardo. Para tocar com o Zé, tem que me dizer seu nome. Bernardo. Então vou falar pro Zé que nós somos amigos. O Zé chama o Bernardo pra poder tocar contigo. O Zé chama o Bernardo pra poder tocar contigo. Agora a Evelyn e o Bernardo tocam comigo. Pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. É pá, pá, pá. É pá, pá, pará, pá, pá. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, mas ela não termina por aí, Vamos imaginar, vamos avançar aqui um pouquinho no futuro, e vamos imaginar, então, que eu chamei a Evelyn, o Bernardo, o Alexandre, a Carla, a Fernanda, a Júlia, o Márcio, o Rafael, o Rubem, o Guilherme, o Ju, todo mundo que está aqui comigo, fui chamando assim um de cada vez e tal. Se eu estiver no encontro online, no encontro remoto, a gente vai utilizando de objetos que a gente tem em casa. Eu posso combinar, olha, hoje só vai valer instrumento grave,
hoje só vai valer instrumento agudo. Eu não tenho que dar uma aula do que é grave, o que é agudo. Mas nesse processo a gente vai conversando, porque música é assim, a gente aprende uns com os outros. Não foi assim que o Zé aprendeu música na nossa história? E aí, então, a gente vai criando, assim, esse diálogo. Essa é uma das maneiras de brincar. Se você está na sala, eu gosto muito de pedir nas instituições que eu trabalho uns 5 minutinhos entre a aula que acabou e a aula que vai começar para que eu possa reorganizar o meu espaço. Eu acho muito importante a gente esperar os alunos com um espaço preparado para eles, sabe? Existe também uma riqueza nessa preparação. E, por exemplo, se eu fosse brincar com a banda do Zé, eu poderia deixar determinados materiais sonoros ou determinados objetos. E à medida que as crianças vão chegando, eu vou cantando para elas, convidando aquele coleguinha que me fala o nome para vir brincar com o Zé e tocar um instrumento. Durante a parte da letra, né, ninguém toca, mas na hora da parte do pá, papá, papá, todo mundo toca. E eu já estou trabalhando com a criança, então essa ideia de não é porque a gente está com o instrumento na mão que eu vou sair batendo o tamborzinho igual doido, né? Que existe, então, esse momento. Então, uma brincadeira como essa me permite trabalhar vários elementos do que é ser músico, brincando, tá? Eu posso, por exemplo, um dia eu vou trabalhar com vários instrumentos de percussão. No outro dia, não vou trabalhar com instrumentos. Na hora que os alunos chegarem na sala, vai ter um monte de objetos aleatórios para a gente tirar som com eles. Depois da brincadeira, a gente vai, então, explorar os sons. O que eu quero dizer para vocês? Que é dar asas à imaginação, tá? Por exemplo, essa brincadeira que eu fiz agora há pouco de imitar um instrumento de banda, eu nunca tinha feito na vida, foi a primeira vez. Então, existe esse elemento de eu tenho a minha proposição brincante, eu tenho a minha proposição de brincadeira, mas o nosso encontro, ele é sempre inédito. Sabe? Nosso encontro, ele é sempre inédito. E a educação musical, a vida, ela tem esse ineditismo e a gente tem que estar aberto a ele, ensinar o nosso aluno também a estar assim. E o que eu acho que é o mais importante de um processo de educação musical dentro desse viés, dentro dessa perspectiva? Não é nem necessariamente a gente sair da aula tocando pá, 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 mas é o aluno começar a entender que ele tem escolha, que ele pode pegar uma clava, que ele pode pegar uma colher, que ele pode pegar um tambor, que ele pode pegar uma flauta. É ele saber que ele não tem que sair correndo atropelando todo mundo que tem para ele. Se ele não tocar hoje, ele vai tocar na semana que vem. E, sabe, é a gente mostrar para ele que ele tem potência, que ele pode criar. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma outra versão dessa canção da banda do Zé, que ela é uma versão que traz ainda mais possibilidades, né? Vou mostrar apenas um pequeno trechinho, acho que já vai dar para vocês enxergarem as possibilidades, que são possibilidades, por exemplo, de imitação vocal. E é mais ou menos assim, ó, a segunda canção. Zé, toca quem quiser, todo mundo é bem-vindo pra tocar na banda do Zé. Lá na banda do Zé, toca quem quiser, todo mundo é bem-vindo pra tocar na banda do Zé. Tem gente que bate a mão, tem gente que bate o pé, todo mundo acompanha a melodia da banda do Zé. Tem gente que bate a mão, tem gente que bate o pé, todo mundo acompanha a melodia da banda do Zé. Qual que é a proposta dessa música? Além da interação da mão, do bate-o-pé, é você
Bom, peraí, antes, deixa eu explicar uma coisa. A canção, ela é um retrato da ideia, tá? A gente acaba depois conseguindo fazer mais coisas com o instrumento na mão mesmo em si. Então, o que, que é a ideia que esse retrato traz? De você, além de brincar dessa interação da mão com o pé, bate a mão, bate o pé, você poder cantar para as crianças. Papá, as crianças repetem. Papá, você canta. Papá, todo mundo repete. Papá, todo mundo repete. Pode ser na voz, pode ser no ritmo. Papá, todo mundo. Papá. E aí você volta na canção, lá na banda do Zé, toca quem quiser, todo mundo é bem-vindo. Usa a mesma dinâmica, escolhe instrumento, escolhe o que quer fazer, traz a proposição, mas deixa a criança ter as escolhas dela, né? Só um fato curioso, assim, que eu em 2019 foi o último carnaval, né, assim, que tive oportunidade de estar com as crianças. Aliás, não, em 2020 a gente chegou a fazer, assim, um pequeno bloquinho, mas 2019 foi muito bom, assim, tenho muitas boas lembranças de 2019. E com a banda do Zé, a gente montou um bloco de carnaval com as crianças do eu não sei como que é aí no Sul, mas são as crianças do primeiro ano do Fundamental, ali as crianças de 6 anos, né, e as crianças, aqui a gente chama de nível 5, que são as crianças do último ano do infantil, segundo período, talvez, em alguns lugares. E a gente montou um bloco com as crianças tocando instrumentos graves nesse ritmo. Pá, né? E aí eu, como professor, fui acompanhando na caixa. Ficou muito legal, assim, sabe? Então, não tem necessariamente só o objetivo de trazer essa vivência musical, mas vários outros tipos de vivências, como eu venho falando, mas a partir dessa brincadeira a gente acaba conseguindo ensinar, assim, uma frase rítmica, né, até interessante para as crianças dessa idade, que consegue depois até trabalhar performances com elas. Mas, assim, temos outras possibilidades também para uma brincadeira, por exemplo, para uma canção, né, igual são essas canções da banda do Zé. O que eu trago aqui de possibilidades, assim? Algumas ideias apenas. Organização para pegar os objetos sonoros. Era um caos danado, assim, sempre que chegava a meninada na sala, era hora de pegar instrumento, todo mundo correndo, esse é meu. Pô, eu já passei esse problema demais, assim, não sei se vocês já passaram. E essa canção é uma das canções que resolve, assim, esse problema, porque você está chamando ali uma criança de cada vez, tem toda uma coisa da brincadeira, né? Tá todo mundo no jogo. Ainda pensando nesse outro problema, por exemplo, tem uma canção folclórica que é bem legal pra gente brincar. É assim, ó. É de tambolelê, é de carrapicho, eu vou chamar o Joãozinho Lelê pra brincar comigo. E o Joãozinho vai lá e pega o instrumento que ele quer e te acompanha no ritmo. É de tambolelê, é de carrapicho, eu vou chamar a Maria Lelê pra tocar comigo. Vamos lá, e aí você faz uma pequena base, por exemplo, do seu instrumento, eles tocam com você, e aí você já vai ensinando que na hora de começar a cantar, opa, peraí, tem que parar os instrumentos, senão os colegas não ouvem. Várias outras brincadeiras de comando podem ser utilizadas, fui em Tororó, enfim, para tentar pensar nessa questão da organização de objetos, né? Você pode propor interações com a parte rítmica da canção, que é igual a gente fez do pá, pode ser com o corpo, pode ser com objetos sonoros. Você pode trabalhar uma ideia de solo e tutti. Agora só fulano, agora só ciclano. Você pode trabalhar com a ideia de movimento, né? Todo mundo tocar se movimentando, igual a gente fez com essa ideia do bloco de carnaval, a gente tocava andando. E uma coisa é a criança tocar sentada paradinha, tá? Outra coisa é a criança tocar andando. Existe mudar de fase, assim, sabe? É encarar o chefão para a criança. E era muito legal, eu lembro na época, a meninada comentando, nossa, professor, na hora que eu começo a andar, não dou conta, sabe? E aí é um aprendizado também. Você brincar com bandas diferentes. Vamos montar uma banda do Zé com instrumentos de sucata? Vamos montar uma banda do Zé com instrumentos de garrafa? Vamos trazer diferentes tamanhos de garrafa, ver o que a gente tem de som?
Vamos fazer com garrafas de vidro, pôr água, ver o que acontece? Então, são gatilhos, até uma atividade como essa é um gatilho para que você possa despertar várias outras iniciativas, várias outras atividades. Você pode explorar diferentes materiais sonoros, né? O que é uma banda de música? Será que seus alunos sabem o que é uma banda de música? Será que isso é claro na visão de toda criança? Eu acho que não. Fazer um projeto sobre bandas, seus espaços, repertórios, onde que essas bandas tocam, o que eles tocam. Vamos assistir vídeos de bandas de música? O que o maestro faz? O que é aquele cara que fica ali balançando a mão? Sabe, então, uma atividade como essa, ela vai te dar várias possibilidades para você ir além, né? Esse é o principal ponto, sempre ouvindo seus alunos, trocando ideia com seus alunos, e às vezes uma brincadeira acaba se transformando ali num projeto, né? E, por exemplo, se a gente for pensar em termos de currículo, né, o que a gente tem aqui? Se a gente olhar para a BNCC hoje, que acaba sendo a base, né, do que a gente tem que fazer dentro da escola. Então, trouxe aqui algumas habilidades do Fundamental 1 que se relacionam com essa brincadeira, como, por exemplo, explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo, palmas, expressão corporal, na natureza, tudo isso você consegue fazer através dessa canção. Explorar as diferentes formas de registro musical não convencional. Você pode, por exemplo, ver com as crianças como que a gente escreve esse ritmo. Existem várias maneiras. Você pode tentar escrever, inclusive, empilhando objetos, tá? Você pode colocar as próprias clavas, se você tiver. Você pode usar de escrita expressiva, escrita espontânea. Você pode utilizar, inclusive, essa frase rítmica, depois que as crianças tiverem interiorizado ela, para você mostrar como é que escreveríamos essa frase, se ela fosse passada, por exemplo, por uma partitura. Você pode experimentar improvisações, né? Você tem um momento em que todo mundo toca, pá, 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 uma criança improvisa. Volta no tute, todo mundo tocando, pá, 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 outra criança improvisa. Tá? Então, assim, são várias possibilidades partindo de uma única canção. Se a gente olha para o Fundamental 2, né, os alunos mais velhos, explorar fontes sonoras continua estando ali relacionado. Registro musical, você pode ainda se aprofundar, improvisações, você pode se aprofundar ainda mais. Bom, e aí, é o seguinte, além de trabalhar essa canção da banda do Zé, deixa eu só, inclusive, deixar aqui na tela a cifra, para quem quiser tirar um print, para quem quiser tirar uma foto, quem quiser depois poder aprender a tocar, né? Essa música tem essa cifra, bem facinho de tocar, vocês podem ver que são acordes bem simples. Bom, mas ainda partindo assim, dessa ideia do jogo do ritmo, do jogo da imitação, eu quero trazer para vocês assim, uma outra ideia, que é o jogo do tema. Tá? Esse é um jogo bem bacana, assim, a criançada gosta demais dele, que é um jogo, né, que promove a interação com a música por meio da imitação. Ele se baseia especialmente na percepção auditiva e na percepção gestual, que auxilia o desenvolvimento da psicomotricidade, do senso de ordem, proporção, da memória, e especialmente a percepção musical. Então, eu vou colocar aqui um jogo, que ele é um jogo muito simples, vocês vão ver que a gente só tem que ouvir e imitar, e para ele eu vou pedir para que sim, todo mundo agora pegue um objeto sonoro, ok? Eu vou pegar aqui as minhas clavas, pode pegar o que você tiver aí perto de você, para você poder tocar comigo aqui essa canção, certo? E depois eu vou apresentar para vocês também mais algumas possibilidades que a gente pode fazer com esse jogo. Vamos lá? Quem está pronto faz um joinha aí para mim. Beleza, beleza. Então, ó. Esse é um jogo muito fácil de jogar. Preste atenção no que eu vou te ensinar. É só você escutar e imitar. É só você escutar e tocar.
Legal, o Alexandre estava batucando o gato, cara. Eu vi isso aqui. Eu não acredito. Tá valendo, tá valendo. Engraçado que a próxima música que eu vou mostrar, ela chama inclusive O Gato e o Rato. Tava aqui olhando aqui o meu plano aqui enquanto a gente estava tocando, né? Falei, pô, acho que eu vou homenagear o gato do Alexandre. Bom, pessoal, então, essa é uma brincadeira muito fácil de jogar, né? É basicamente um jogo imitativo. Só que ele não termina aqui, né? Ele não termina aqui. E, inclusive, vai sair agora, próximo mês, deve sair a versão forró, a versão samba, a versão pagode. Se o cara do estúdio conseguir diferenciar samba de pagode, ele tá com esse desafio. Então, enfim, vão sair várias versões desse jogo, tá com várias frases rítmicas. E esse jogo ele tem um playback, que na verdade a riqueza tá no playback. Por quê? Porque às vezes esse jogo ele é difícil para os meus alunos ali de 5 anos. Embora é muito legal, eu percebo que mesmo que o aluno às vezes não dá conta de tocar aquela frase, ele tenta. E é isso que me interessa, essa tentativa, é ele se sentir confortável para tentar, porque eu não tive essa liberdade. Quando eu estava com o meu professor gritando, se eu não tivesse nenhum coleguinha ali para eu colar dele, eu nunca fazia uma frase rítmica igual essa. Sabe, essa coisa de entender que tem um movimento e aí o som começa, né? Ele é um som que está no contratempo. Gente, eu aprendi isso só vivendo, sabe? Então é isso que eu proponho nas minhas aulas, que a criança vivencie a música, e quando eu vou apontar um erro ou demonstrar, eu tento fazer de uma maneira que não fecha. Por exemplo, se eu falo para a criança, você está errado, e a criança se sente culpada, ela se paralisa, a culpa paralisa a pessoa. Mas se eu mostro para a criança que ela pode fazer, peraí, vem cá, isso aqui pode ser melhor, eu estou convidando ela para ação, é completamente diferente, sabe? E eu vou falar para vocês uma coisa, assim, são 12 anos de sala de aula, eu já dei aula para milhares de alunos, eu acho que 90% é essa concepção, é você entender esse aspecto comunicação entre professor e aluno desse ambiente de educação, e 10%, talvez menos, é o repertório, sabe? Eu posso falar que talvez o repertório seja até bem menos do que isso. Quando eu comecei há 12 anos atrás, não era tão fácil encontrar repertório. Né? Hoje você encontra repertório para todo lado. Por exemplo, essas músicas que eu estou passando para vocês, se vocês acessarem o meu site, está lá para você baixar. Né? Então, você acha repertório, tem várias pessoas que compartilham, que lançam CD, que tem seus próprios materiais, mas se você entrar numa sala de aula com todo o repertório do mundo, mas sem essa concepção de como você tem que tratar a criança, como você tem que tratar aquele espaço, a coisa não tem o efeito que deveria ter. Tá? Então, a gente tem também a possibilidade do playback. O que é o playback? Ele é muito complexo. Muito complexo, assim, sabe? Esse groovezinho, ele vai ficar repetindo isso, são 10 minutos desse groove. E aí, o que é a ideia? É você, primeiro, poder propor frases. Eu gosto de começar propondo, às vezes, as frases mais simples, e aí, à medida que eu vou ouvindo e tendo esse feedback, eu vou ampliando nesse repertório de frases com os alunos. E o que é mais legal? É o aluno vir também para esse papel de propor frases. Então, às vezes, em roda, o que eu gosto de fazer? Estou aqui em círculo com os alunos, pensando, e aí eu faço a minha frase, todo mundo repete. O colega do lado faz a frase dele, todo mundo repete. O colega do lado faz a frase dele, todo mundo repete. Sabe? Você pode inventar vários tipos de brincadeiras a partir desse groove, mas a base é essa. A base da ideia é mais ou menos essa. Tá? Eu trouxe aqui também algumas possibilidades, né, que dá para a gente fazer com essa brincadeira, como, por exemplo, ouvir o áudio todos imitarem, é o que a gente, né, fez a princípio. Junto com o playback, um jogador cria frases, os demais imitam, é o que eu acabei de propor. Em círculo, junto com o playback, alternadamente, o jogador cria e os demais imitam. E você pode definir determinadas frases como temas. E até por isso que esse jogo chama jogo do tema. E inseri-las na dinâmica do jogo. Por exemplo, você cria uma frase. Tá? E aí tá tocando lá, cada um tá propondo a sua frase, todo mundo criando, todo mundo imitando, outro propõe, de repente você grita, tema! Todo mundo toca.
E aí passa para o cara o seguinte: depois que todo mundo interiorizou essa ideia do tema, você pode criar improviso, sabe? E aí você pode brincar, você pode colocar um bambolê na roda, imagina um círculo e um bambolê fixado no chão. Você propõe, você está dentro do bambolê, você acabou de propor, todo mundo imitou, você dá um passo, automaticamente você vai sair do bambolê, outro entra. E você continua sendo ali talvez o chefe da brincadeira. De repente você grita improviso, a pessoa que está dentro do bambolê azul, por exemplo, faz um improviso. Ou a pessoa que está dentro do bambolê azul é a pessoa que dita o ritmo, e se você coloca um outro bambolê, por exemplo, vermelho, a pessoa que pisou no bambolê vermelho é quem vai fazer o improviso, tá? Então, são várias ideias. Ah, Vinícius, eu não tenho bambolê na minha escola. Você faz um X no chão com giz, tá ótimo, tem a mesma função, tá? Bom, pensando aqui que a gente começa a se aproximar das 11, né? Só passando basicamente em termos de habilidades, o que a gente está trabalhando, né? A gente volta basicamente nas mesmas habilidades da atividade passada, que são atividades relacionadas à exploração de fontes sonoras. Por quê? Porque eu não preciso fazer com clave, eu posso fazer com os objetos que eu quiser. A gente pode trazer objetos de casa para fazer essa atividade, a gente pode escolher objetos em casa, a gente pode enviar o áudio para o aluno. Esse áudio está disponível lá no site da Musicar, musicar.mus.br, tá? Tem a aba lá de conteúdo gratuito, materiais didáticos, você encontra esse áudio para baixar, e aí você pode enviar para os seus alunos, para que eles brinquem com os pais, gravem um vídeo e te enviem, né? Eu espero que em breve a gente possa sair dessa doideira do ensino remoto, porque, né, enfim, ele é desafiador. Eu já não falo que é desafiador mais pelas ideias, porque acho que hoje em dia, já depois de um ano, a gente tem ideia para trabalhar, já não é tanto o desafio, acho que não é esse, mas o desafio agora eu acho que é conseguir ter paciência, né, para continuar assim. Porque eu, pelo menos, estou doidinho, gente, para entregar um monte de pauzinho assim na mão dos meus filhos, descer porrete, assim, fazer muito barulho, fazer muito som, sair pela escola cantando, gritando, e fazendo a maior festa com a criançada, e brincar com eles, e, sabe, se tocar, e, eu tô com vontade já disso, assim, já cansei desse modelo, né? Imagino que não só eu, mas acho que os meus alunos também já estão um pouquinho cansados desse modelo. Então, assim, para a gente finalizar, e aí a gente poder partir para perguntas, alguma coisa assim, eu quero mostrar só mais uma canção, que é que eu falei do gato e do rato. E aí essa canção, ela demandaria uma preparação para a gente poder brincar com ela. Eu vou deixar essa preparação para a imaginação de vocês, mas ela é uma canção que tem a ideia de trabalhar a apreciação musical de uma maneira ativa, tá? E ela traz alguns elementos interessantes, alguns personagens interessantes, tanto de forma literal, o personagem mesmo, que é o gato e o rato, não é segredo para ninguém, que é o título da música, e ela traz alguns outros personagens musicais que eu gostaria que vocês ouvissem. Certinho? Vamos ouvir para vocês poderem conhecer.
Alexandre voltou para escutar a música. Bom. Cara, ela tá, desculpe atrapalhar, mas ela tá miando pra caramba agora, hein? Aí, rolou uma conexão, ó. E é isso, gente, é isso. Educação é conexão. Bom, quais são as propostas dessa música? Assim, basicamente, como que eu trabalho ela com as crianças? Eu trabalho com as crianças identificando, assim, quais são esses dois personagens, né, o gato e o rato e tal, e aí depois eles vão percebendo que existem outros elementos, que tem uma guitarra, que tem um teclado, que tem uma guitarra, né, que existem esses elementos musicais também, e a gente brinca de fazer um teatro, aonde uma parte da turma vai ser o gato, uma outra parte da turma vai ser o rato, e a gente atribui tudo isso, eu vou deixando as crianças fazerem essas conexões, tá? Qual que é o instrumento do gato? Qual que vai ser o instrumento do rato? Como que esse gato se movimenta? Como que ele se comporta? Qual é a hora que toca, então, o instrumento que você escolheu para ser do gato? Qual que é a hora que toca o instrumento que você escolheu para ser do rato? E aí, a gente começa a montar uma performance com essa música. À medida que os gatos, depois a gente trabalhar toda essa coisa da gestualidade, dos trejeitos, a gente aprender a cantar a canção, da criança ver que tem uma parte A, que é o gato cantando pro gato, né? O gato só pensa, rato, é hoje que eu pego você, porque rato que foge do gato um dia cansa de correr. Mas o rato também não se sossega, ele não quer se dar por vencido, ele fala, gato, corre mais que eu quero ver, porque gato que persegue o rato um dia cansa de correr. E aí a gente faz, então, esse pega-pega, né? Porque na parte final da canção, os compassos vão ficando cada vez menores. Eu começo com 8 compassos de guitarra, 8 compassos de teclado, depois 4, depois 2, depois 2, e aí uma começa a intercalar com a outra bem rápido, e aí eles começam a se misturar. E aí a gente combina que o rato, por exemplo, só anda na hora da guitarra, e o gato só anda na hora do teclado, e vice-versa, sabe? Então a gente vira um pega-pega dentro da sala, assim, de movimento, e vira uma brincadeira super legal, assim. Como que eu faço na tela? Que é por isso que eu falei que depende de uma preparação. A gente se fantasia de gato, de rato, e vem para a aula com esses traços, a gente faz máscara, se você digitar na internet, máscara de gato, máscara de rato, você envia para o aluno, pede para ele recortar, colorir, enfeitar, isso vira até uma apresentação, assim, de um evento, uma maneira de você abrir um evento de uma forma diferente. Dia dos Pais, se você fazer o Dia dos Pais online, convida o papai gato e o filhinho gato, o papai rato e o filhinho rato, faz essa brincadeira durante o evento, antes da homenagem, fica super legal, assim. Pai gosta muito de brincar com o filho. 2019 também foi um ano que eu fiquei muito feliz, aconteceu muita coisa legal. Coloquei, 300 pais brincando junto com as crianças dentro de uma quadra. Então, assim, dá para fazer muita coisa. A gente só tem que dar asas à imaginação. A gente tem que ir além, sempre, tá? Se eu puder deixar aqui para vocês hoje, assim, um recado sobre a forma que eu trabalho, sobre como que a gente poderia... Como que eu acredito em educação musical? É uma educação musical que tem esse objetivo de ir além. É claro que a gente trabalha, né, sempre de forma fundamentada. Se a gente vai para a educação infantil, a gente está trabalhando algumas habilidades desse campo das experiências, traços, sons, cores e formas, que são campos relacionados, são habilidades, né, objetivos de aprendizagem relacionados à criação de sons com materiais, à expressão, à utilização de diferentes formas sonoras. Por exemplo, eu posso entregar instrumentos na mão das crianças e falar, agora a gente vai tocar na hora do instrumento do gato, ou a gente vai tocar outro instrumento na hora do instrumento do rato, sabe? Não precisa ser só gesto, a gente pode colocar musicalidade nisso, né? Dentro do outro campo de experiência, que é o corpo, gestos e movimentos, tá muito implícito, assim, dentro de tudo que eu falei. Se a gente vai para a BNCC, para o Fundamental 1, a gente pega várias habilidades da área de artes, e pega também a habilidade da parte das áreas das artes integradas, né, que é experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais. É uma das habilidades da parte de teatro, porque essa atividade possibilita isso, possibilita a gente teatralizar, a gente, de fato, criar algo, né, a partir da canção. E aqui, mais ou menos a mesma ideia, só que pensando já no ensino fundamental 2, são habilidades basicamente com o mesmo fundamento, mas que acabam, por ser direcionadas para o fundamental 2, acabam tendo um nível um pouquinho maior de
Complexibilidade. Bom, agora está me falhando aqui a memória em relação a essa palavra. Bom, então, pessoal, quero agradecer muito, tá, pelo convite, pela a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradecer a Universidade de Passo Fundo, agradecer os organizadores do evento, agradecer a cada um de vocês que esteve aqui hoje. Para mim é um privilégio, uma honra muito grande estar aqui com vocês. A Júlia comentou mais cedo, eu estou também no Instagram, vocês podem me seguir lá se vocês quiserem, é @musicar.mus, inclusive aproveito a oportunidade para deixar um convite. Agora, no dia 13 de junho, a gente vai fazer uma semana da educação musical. É uma semana com o tema brincadeiras musicais, então serão 5 dias com aulas ao vivo, serão aulas de meia hora, entro meia hora ao vivo, passo o conteúdo, saio. A ideia é realmente não ser aquela live maçante, é 30 minutos cronometrado, e aí nessa live eu solto o link de uma aula gravada, e depois se você quiser assistir com mais tempo, aí tem uma aula gravada com material didático para você baixar, do dia 13 ao dia 17 de junho, tá? A gente vai soltar as informações depois com mais detalhes aqui no Instagram da Musicar. Então, quem quiser participar, eu recomendo aí que nos sigam, certo? E aí, a vantagem de ter essa aula gravada depois, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, pode colocar no 2x, e aí, né, poupa tempo, tem todo esse lado. Então, gente, é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Acho que se a gente fosse, né, falar de educação, parece que é um papo infinito, acho que a gente continuaria aqui por mais horas, talvez dias. Eu estou conversando de educação comigo mesmo já tem anos, e a gente segue sempre aprendendo uns com os outros, né? Porque música é assim, a gente aprende uns com os outros. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se tiver alguma questão, enfim, fiquem à vontade, estou à disposição de vocês. Certo. A primeira pergunta, na verdade, é minha. Eu só queria fazer um comentário aqui que o pessoal também está interagindo pelo YouTube. Felipe Moreira falou: grande professor Vinícius Eufrásio, um dos mais talentosos da nossa Minas Gerais. André Alves também acompanha o trabalho do prof. Vinícius, adoro seu conteúdo, dicas e criações, parabéns aos organizadores e ao professor. Enfim, o pessoal está acompanhando aqui, daqui a pouco eu leio mais comentários. E a pergunta, na verdade, é a seguinte: para a gente que quer começar a criar conteúdo, criar música, criar material, assim, para fazer mesmo um livro, ou um CD, ou alguma coisa assim, gravações, qual que é a tua dica? Como que tu começou partindo desse início, assim? Seria mais isso. Tá. Olha, eu comecei da necessidade, né? Igual eu contei para vocês, eu vim aí com uma série de inquietações relacionadas à forma como eu aprendi música, e eu acho que a maior dica é observação. É ouvir o seu aluno, é trocar ideia com o seu aluno, é entender o que o seu aluno quer. Eu venho caminhando, assim, cada vez mais, à medida que a gente acaba estudando, vai se formando, a gente meio que tende a se distanciar um pouco da educação básica e acabar se aproximando mais, talvez, da educação superior, né, produção, às vezes, acadêmica, e um cuidado que eu venho tendo é de não me afastar dessas raízes. Eu não posso parar de dar aula para criança. Por que eu não posso parar de dar aula para criança? Porque é o meu campo. E é a minha razão, assim. Desde os 17 anos eu vivo para isso, assim. E eu gosto pra caramba de viver para isso. Hoje, por exemplo, logo depois desse encontro com vocês, eu tenho um outro encontro com o grupo do Centro de Estudos dos Acervos Musicais Mineiros, e logo em seguida eu estou indo para o estúdio. A gente vai tentar gravar 7 faixas hoje, e amanhã, assim, é um objetivo, e eu curto pra caramba estar fazendo isso. De onde que vem essas ideias? Olhar para os meus alunos. A brincadeira da banda do Zé, ela nasceu de um problema, que era o problema dos meninos chegarem na sala de aula, e às vezes eles estão vindo de um momento diferente, às vezes aquela meninada chegava parecendo uma tropa de boi, assim, chegando dentro da sala de aula, quebrando tudo. Eu falei, peraí, não pode ser assim, vamos começar a resolver esse problema. Então, assim, as minhas composições, elas surgem dos meus problemas, tá? E das minhas trocas de ideias com os alunos. Daquilo que eu vejo que os meus alunos, às vezes, precisam aprender. Da onde que saiu a ideia do jogo do tema?
da dificuldade rítmica que eu observei em mim enquanto aluno e que eu observava que os meus alunos tinham também, e que tem, né? A criança não sai batucando tudo, ela precisa interiorizar isso. E todas as canções, assim, que eu venho produzindo, agora no dia 26 de junho, se eu não me engano, a gente vai lançar 12 faixas gratuitas aí para todo mundo baixar, e são 12 faixas bem semelhantes a essas que vocês ouviram, todas com propostas pedagógicas muito claras. A brincadeira, para mim, nasce primeiro que a canção, né? Existe todo um trabalho depois musical que é feito em cima dessas canções, que eu não faço sozinho. Tem uma equipe de produção musical que trabalha comigo, a gente vai para o estúdio agora, a gente se junta, a gente se concentra, a gente escolhe, pô, essa guitarra não, essa frase não, mas as ideias, elas vêm dessa necessidade, sim. Tem uma música que a gente vai gravar ela hoje, até que chama Sombras, né? E aí ela começa... O que eu estou imaginando nessa música? As crianças andando junto com as notas. E aí um grupo vai, por exemplo, um baixo começa... e para. E aí depois um órgão começa repetindo a mesma frase. O que é? A pessoa vai, as sombras vêm. Então, antes de nascer essa frase, nasceu a ideia da brincadeira. O que eu quero trabalhar nisso? Então, essa é uma brincadeira que vai trabalhar, por exemplo, a percepção musical ativa, vai trabalhar a corporeidade da criança, esses pontos de interação que eu falo para mim são muito importantes, né? Eu nem conheço muita bibliografia, muita coisa escrita sobre esse conceito, mas que é os pontos em que você interage com a música, porque a música não é igual uma tela, não é igual um desenho, que ele está aqui na sua frente, que ele é material, né? Porque quando a gente vai falar de material musical, pode ser muita coisa. Material sonoro, são conceitos que eu já vi serem discutidos com diferentes abordagens. Por exemplo, é um material sonoro, o que faz som é um material sonoro, mas o som produzido por esse material sonoro é também um material sonoro. E a gente lida com essa coisa do concreto e do abstrato. E quando eu penso no meu processo criativo, ele passa por isso, em pontos de interação entre esse concreto e esse abstrato. Assim. A viagem é meio essa. Muito obrigada. Eu só vou ler mais um comentário, daí eu já passo a fala para a Evelyn, que também quer te fazer uma pergunta. André Alves colocou: em aulas remotas, a banda do Zé é excelente. Proporciona um momento de brincadeira também, ir procurando em casa um objeto sonoro ou um instrumento. Verdade, André. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Bom dia, Evelyn. Primeiramente, muito obrigada pela tua presença, foi uma manhã incrível, foi muito legal, e eu tenho 2 perguntas para ti. A minha primeira pergunta é com relação à tua primeira fala de não constranger o aluno e de estar embasado nessa ideia de criatividade, né? Eu não sei se tu já teve essa oportunidade, mas como relacionar isso do teu trabalho, né, e a volta da pandemia, porque pensando, né, em crianças que estão vivendo um lockdown desde que começou tudo, né, como não constranger essas crianças que vão chegar com toda a força possível, né, e dar abertura para que todas possam fazer música de maneira que todos tenham oportunidade, né, tipo, eu já voltei com as minhas crianças e eu estou enfrentando isso, né, de tu estar ali ensinando, o pá, meu dente caiu, prof, sério, que legal, né, e como não constranger isso, porque eu trabalho com 12 turmas, aí daqui a pouco vai que tu constrange e tu tem que abrir para a criatividade também. E a minha segunda pergunta seria, qual é o teu embasamento e o teu referencial teórico hoje? Quem que tu se apoia, assim, nessa tua fala? Certo. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é muito legal, porque... vamos lá. Eu tenho... a escola que eu trabalho já voltou, mas os professores especialistas, a gente não voltou ainda para a sala, porque o ensino especializado, né, que são artes visuais, música, teatro, educação física, inglês, porque existe o conceito aqui em BH, que é o conceito de bolha, né? Então, a criança, ela vai para a escola, ela permanece com aquela bolha, com aquele grupinho dela, não sei se no Sul está sendo assim,
Então, o professor especialista, ele furaria a bolha o tempo todo, porque ele passa por todas as turmas, né? Então, dentro desse conceito, a gente continua no remoto. Está sendo, assim, eu gosto muito de farra, gente, assim, com a criançada, sabe? Eu gosto mesmo, eu sou professor da farra, do barulho, da bagunça. Quem já trabalhou comigo em alguma escola pode dar esse testemunho. E assim, ver as crianças, eu aqui em casa e eles lá na sala, já dá uma coisinha assim no coração, sabe? E é um espaço novo, para mim, é um espaço novo também para eles. E eu acho que ser honesto nesse momento em relação a essa novidade é muito importante. Se a gente pensar na educação infantil, que é a idade com a qual eu trabalho, a gente está falando ali de crianças de 3, vamos pegar até as crianças de 4 anos, que talvez foram muito pouquinho na escola, são crianças que não sabem o que é escola. A aula é sentar na frente do computador e ver alguém ali, interagir com ela por ali. Então, essas crianças estão aprendendo. Eu acho que isso é tudo muito, muito novo, assim. E é interessante que eu observei esse ano, agora com essa volta, normalmente a gente tem um período de adaptação, né, das crianças pequenininhas. E, pelo menos pela minha observação, as crianças que tiveram mais dificuldade não foram as crianças de 2 aninhos, foram as de 3. Por quê? Porque para elas também é novo ir para a escola. Elas, ano passado, não foram para a escola, né? Foram, talvez, em fevereiro. Então, assim, eu acho que entender esse espaço, ele é muito importante. E aí a sua fala me lembrou muito uma fala que é, para mim, uma constante, que é professor, meu dente caiu. E às vezes eu entro com uma proposta, agora a gente está num momento agora de tentar fazer uma prática criativa com aplicativos, tipo o BandLab, o laboratório de criação do Google e tal. E a gente está criando trilhas sonoras para pequenas animações que foram feitas com o professor de artes visuais. E é muito interessante que a aula tem 40 minutos, mas eu passo 10 ouvindo que o dentinho caiu. E um começa e todo mundo começa. E assim, existe também, se a gente traz para o pilar de que a aula, de qualquer coisa que seja, ela é primeiro um espaço de interação humana, a gente tem que abrir esse espaço. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo refinar esse espaço. Hoje, por exemplo, diferente de março e diferente de abril, meus alunos já conseguem ter mais foco. Eles, sabe? Então, assim, com um jeitinho, às vezes eu vou falando, pessoal, nossa, caramba, que bacana que os dentinhos de vocês estão caindo. Os meus vão começar a cair é porque a coisa tá ruim do meu lado. Mas de vocês, não, e tal. E a gente brinca, faz piada e conversa. Mas, ó, agora é o seguinte. A gente vai falar aqui agora de instrumentos musicais de sacudir. E é o seguinte, agora só vale levantar... Vocês são bons de jogo aqui? São, né? Uns meninos bonitos, igual vocês, meninos grandes já. Só vale falar sobre os instrumentos musicais. Gente, agora, nosso assunto é esse, sabe? E você, de certa forma, com um pouquinho de jeitinho, assim, você vai direcionando, sabe? Para que aquilo não se torne constrangedor. E aí, se o aluno vier a falar do dentinho, tudo bem. Ele está no processo dele. Às vezes ele ficou ali um tempão querendo te falar e você não conseguiu ver a mãozinha dele. Então, assim, tem graus de importância. O que é mais importante para mim? O menino sair tocando pá, 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 o menino sair dali querendo voltar. Bem, sabendo que ali é um espaço que é dele também. Então, sabe, isso para mim é mais importante. Provavelmente, existe, igual eu falei para vocês, eu dou aula há muito tempo, e poucos alunos se tornaram, de fato, profissionais da música, né, nesses anos, assim. Poucos, talvez 1% ou menos dos meus alunos, mas muitos utilizam, acho que, das habilidades que aprenderam comigo. Inclusive, eu acho que o que a gente, na educação musical, nas artes em si, o que a gente tem de mais poderoso a contribuir com o aluno é a gente mostrar para ele que ele é potente, porque a arte, a música, ela nos dá esse espaço de nos mostrar, de nos posicionar. E se a gente não consegue se posicionar aqui, a gente meio que vive uma vida tímida, com medo de se posicionar. Se a gente começa a aprender nesse espaço, que a gente pode se posicionar, escolhendo um instrumento, sei lá, tomando as decisões, você consegue levar isso para outras áreas da sua vida, sabe? Então, assim, esse é mais ou menos a minha ideia. Agora, em termos de fundamentação, é difícil falar para você, porque eu já li tanta gente, já conversei com tanta gente, já fiz curso com tanto professor bacana.
Eu tenho tanto colega bacana com quem eu troco ideia, faço live, vou para casa deles, agora menos, né? Bem menos. Mas, assim, a gente, às vezes, se fala para trocar ideia. Mas vamos lá, assim, alguns formadores que mudaram, assim, o meu jeito de enxergar as coisas. Acho que no Brasil, Cecília Cavalieri França, uma pessoa muito querida, assim, tenho uma admiração gigantesca pelo trabalho dela, pelo ser humano que ela é, inclusive, pela forma que, quando eu fiz o meu primeiro curso com ela, a forma que ela me acolheu foi muito humana, então é uma referência muito grande para mim, recomendo, quem não conhece. Adoro os materiais, por exemplo, da Teca Alencar de Brito, é uma pessoa que leio muito, tem vários livros dela aqui em casa. Tem vários educadores, por exemplo, que estão hoje online, que eu admiro muito, tenho admiração pelo Tiago, que é aí do Sul também, adoro o trabalho do Tiago é um querido. Estevão Marques tem um trabalho fenomenal com brincadeira, fenomenal o trabalho do Estevão. Em São Paulo, em 2015, fiz um curso com o Irá, vocês devem conhecer também. Eu não conhecia tão de perto a abordagem ORF, e com esse curso que fiz com o Irá, pude conhecer mais de perto, e depois fui procurar leituras. Hoje, eu estou até recentemente lendo um livro publicado na Universidade de Aveiro, que é sobre essa abordagem, mas eu confesso para vocês que eu tenho bebido ultimamente mais da área da educação do que da área da educação musical em si. Então, como eu trabalho com educação infantil, hoje eu estou lendo muito sobre Reggio Emília, que é uma abordagem italiana, é uma realidade de pós-guerra na cidade de Reggio Emília, na Itália. Inclusive, o Howard Gardner, né, é um estudioso americano das inteligências múltiplas, ele ficou muito famoso por esse conceito, ele estuda, ele, de certa forma, popularizou Reggio Emília no meio acadêmico. Tem um livro chamado Arte e Criatividade em Reggio Emília, da Vea Vecchi, que é Vea, V-E-A, Vec com 2 C e I, se eu não me engano, ele está até pertinho aqui, e ele é um livro que traz essa ideia do papel da arte dentro dessa educação, que coloca a criança como protagonista, tá? Então tem sido muito uma fonte de inspiração para mim, e talvez a maior de todas fontes de inspirações para mim tem sido o professor Sugata Mitra. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, ele foi vencedor do prêmio TED Talks Internacional em 2013, com o projeto da Escola da Nuvem, né, uma escola que acontece na nuvem, e é um projeto, assim, que foi desenvolvido na Índia, uma realidade, assim, né, de terceiro mundo, muito semelhante à que a gente tem no Brasil, e eu tenho acompanhado as lives dele nessa pandemia. Eu, infelizmente, eu não consigo acompanhar todas as lives que eu gostaria, mas as dele eu tenho feito, assim, questão mesmo. E ele tem convidado vários palestrantes muito interessantes. Recentemente, eu assisti uma conferência dele que ele convidou o Yakov Hetch, que é um professor da República Tcheca, se eu não me engano, que traz um conceito de educação democrática. E aqui, inclusive, aquela ideia que eu trouxe logo nos primeiros slides, que tem o quadrado e tem a lupa no quadrado. Se vocês lembrarem, depois quem está vendo a gravação quiser voltar, vocês vão ver que tem a referência do texto dele, né? Que, na verdade, foi de uma conferência chamada The Future is Now, Realities from Across the World, da NIT University, que é a universidade lá da Índia, que tem feito essas conferências. Então, eu tenho me ligado muito nessa questão da educação democrática, como que a gente deve tentar produzir essa educação que não constrange, que dá possibilidades para todo mundo, para ser quem é, para se expressar, e nem sempre é fácil, porque existe todo um sistema, toda uma estrutura ainda professoral, ainda de escolarização, né, que a gente precisa superar. E mais recentemente eu venho estudando agora muito história da educação e venho me aproximando um pouco das abordagens da história decolonial, assim, e ainda é um pouco incipiente, então não quero falar muito sobre isso ainda, porque eu ainda estou estudando. Então são basicamente essas, assim, as minhas referências. Vinícius, muito obrigada. As tuas duas respostas foram muito legais. Eu só queria
explanar brevemente, para não tomar muito tempo, sobre essa tua última fala de dar espaço para as crianças, né? Eu te perguntei sobre isso porque eu me senti muito incomodada numa escola que eu trabalho há 6 anos, que eles me deram 20 minutos para dar aula online para educação infantil. E eu tinha que chegar e eu não conseguia dar oi para as crianças e aquilo me incomodava, nem dar tchau, sabe? Eu chegava, cantava e daí ia para outra turma e trocava de link, daí um pouco era pelo Zoom, outro pouco pelo Google Meet, e aí eu tava enlouquecida com aquilo. Em resumo, durou uma semana. Eu mandei um áudio de uns 5 minutos assim no grupo falando, pessoal, eu notei que agora eu me importo muito mais com essas crianças que estão vivendo esse lockdown eterno aí dentro de casa, e que precisam conversar, elas precisam contar que o dente caiu, elas precisam contar que o cachorro está passando, elas precisam mostrar o gato, o cachorro, elas precisam. E isso, para mim, agora é muito mais importante do que elas cantar comigo. E aí ninguém falou nada e eu segui minhas aulas assim. Em resumo, voltou e eu tô com 40 minutos. Então, agora eu posso ouvir que o dente caiu e posso fazer música com elas, entende? Então, só que a gente custa ligar esse start na cabeça de ver, peraí, essa criança precisa falar, essa criança não sabe o que é uma sala de aula, ela ainda não entende que agora é o momento de cantar, ela tem 3 anos, cara, ela precisa entender que ela está inserida numa realidade educacional agora. Então, a tua fala é perfeita, assim, curti demais e te agradeço mais uma vez, valeu mesmo. Pô, que isso. Só comentando, tocando nesse assunto, que você tocou no assunto que mais me incomoda, assim, na face da terra, que me fez uma vez falar, não quero dar aula mais, não cansei disso. Até eu chegar na conclusão de que eu nunca posso parar, na verdade, de dar aula, mas eu queria, em algum momento, poder trocar a função, né, das aulas na minha vida, mas resumindo, o que mais me incomoda na sala de aula, seja remoto, seja presencial, que se a gente pega o tempo de aula e divide pela quantidade de crianças, é surreal. É surreal. Sabe, assim, não dá para nada. E às vezes são tantas crianças e tantas turmas que você fecha o ano sem saber quem é quem. Sabe, assim, em um dos projetos assim, que eu trabalhei de 2015, 2013 a 2017 numa escola do interior de Minas, e lá eu tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos extra-escola, né? Era dentro da escola, mas a prefeitura financiava, eram aulas extras, assim, e surgiram várias iniciativas, inclusive uma das iniciativas bem legais, assim, tem até um artigo publicado sobre isso nas Nuvens, que é um congresso que a gente organiza aqui na UFMG, que trata desse projeto. Foi um projeto de uma banda de lata que, com o passar dos anos, acabou se tornando a fanfarra municipal, assim, durante um tempo, tá? Depois acabou, questões da prefeitura acabam fechando também. Mas foi um projeto muito direcionado pelos alunos ali, que começaram ali com 10 anos de idade, 11 anos de idade, e eles foram levando a coisa até ali para os 16, aquele mesmo grupo. E aquilo virou um grupo tão forte, um grupo onde todo mundo se conhecia, todo mundo sabia o nome de todo mundo, e a coisa fluía, assim, numa facilidade muito grande. Isso me ensinou muito. Me ensinou que esse poder, assim, de um mastermind, assim, de uma coletividade, de um grupo que se conhece. Então, hoje, se eu tivesse o poder de mudar algumas coisas na educação, primeiro seria ter mais tempo de qualidade com as crianças, talvez mais profissionais dentro de uma mesma instituição, com menos turmas e com mais tempo para que você possa investir na qualidade do seu planejamento, na qualidade dos seus estudos. Esses profissionais deveriam ter trocas entre si. Levar o que eu estou lendo aqui para trocar com a Evelyn, vou levar o Márcio, vai trazer um livro que ele leu, o que ele fez na aula dele, ter esse momento de intercâmbio, assim, e que possa promover também intercâmbios entre os alunos mais velhos com os alunos mais novos, não ter tanta essa separação. E eu queria, assim, que aí já seria um sonho, né? Porque uma coisa é a aula de música, a sala de música equipada. Isso é muito bacana, você ter xilofone, instrumentos, pá. Mas eu queria ter um espaço, isso né, sendo bem sonhador agora, onde as crianças pudessem brincar de música, igual eu fazia, sabe? Por exemplo, comentei do Thiago, né? Thiago de Luca tem um material lindo, que até chegou para mim que semana passada, que são os musicards. E eu queria ter um espaço onde a criança pudesse chegar lá, ela teria ali 10 musicards, 10 caixinhas, ela pudesse pegar, hoje vamos brincar de musicards, beleza. Pegar ali, senta ali e vai brincar, né? Pega o tabuleiro, as cartas, e vai brincar, não tem que ser na aula.
sabe? A Cecília Cavalieri está lançando, ela tem o Scrap Music, está lançando uma versão dele que é até magnética e tal, e estava vendo no material dela, e pô, olha que jogo massa, imagina que legal você poder chegar, as crianças pegar aquele material, sentar, pô, vamos brincar com o jogo da Cecília hoje? Tem vários outros materiais, tem jogo da memória, jogo não sei o que, a musicar mesmo, né? Eu tenho baralho musical. Vamos brincar do baralho musical? Porque era algo que quando eu tinha esse projeto extra-escola, eu podia fazer, sabe? Eu podia chegar lá, disponibilizar vários baralhos, falar, gente, hoje a gente não vai ficar no quadro lendo partitura, isso a gente vai jogar baralho. E como o baralho tem esse tipo de atividade embutida, a gente vai, então, a gente está aprendendo, só que a gente está jogando, sabe? Ter esse ambiente mais, que não é aula de música, mas é onde a gente pode vivenciar também momentos de brincar com música, de, cara, eu quero colocar aqui a música que eu gosto tocando, quero brincar de cantor, e vou poder brincar de cantor agora, sabe? Como se fosse uma espécie de recreio, só que cercado de um ambiente de estímulos musicais, assim, sabe? É hoje o que eu acho que se eu pudesse desenhar na educação, é o que eu desenharia, assim. Só, ninguém perguntou sobre isso, mas só porque você falou, então eu quis trazer essa viagem aí, vai que estou diante da pessoa que vai realizar isso agora nesse momento, né, no futuro, aquela pessoa que vai conseguir realizar isso. Então, tá aí jogada aí, tá aí lançada a ideia. Certo, eu vou ler mais 2 comentários ali do YouTube, daí eu passo a fala para o professor Cabecinha, para ele perguntar também. A irmã da Rosiane comentou aqui, bom dia, sou irmã da Rose, sou prof de Educação Física e nas aulas de expressão corporal sempre coloquei diferentes materiais para trabalhar o ritmo com as crianças. Mesmo não tendo formação nenhuma em música e nem saber tocar nenhum instrumento, sempre me esforcei procurando vídeos para trabalhar a música com eles, pois acho de extrema importância. E também a Daniele, no caso é a Daniele, ela falou, adorei muito sua fala, frisou muito o que penso sobre musicalidade. Que bom, fico muito feliz com os comentários. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Tudo bem? Na verdade, eu tinha uma pergunta para te fazer, mas a Evelyn já fez a pergunta, que era do referencial e tal. Obrigado, Evelyn. E, na verdade, cara, eu quero te parabenizar, assim, porque é muito bacana ouvir esse teu discurso de pensar a educação dessa maneira. Eu vou te fazer uma pergunta e tu fica à vontade se tu quiser me responder ou não. Qual é a tua idade? Gente, você quer saber a idade de acordo com o calendário ou de acordo com o meu médico aqui? Bom, eu tenho 29. Tenho 29. Então, a esperança, cara. A minha idade corporal é 39, mas eu tô falando com ele, não, é 29. Ele fala que eu tô precisando fazer mais exercício para ficar mais jovem, parecer mais jovem. Que legal, cara. Parece uma brincadeira, mas é para que a gente possa ver, principalmente para esse pessoal que está aqui, né, os nossos queridos alunos aí que estão começando uma caminhada, que se tem esperança, cara, em pensar a educação de uma maneira diferente, uma maneira dialogada, sem certo ou errado. Então, cara, eu peço desculpa porque eu não conhecia tanto do teu trabalho, mas eu te digo que tu ganhou um seguidor a partir de hoje, cara. Parabéns. Teu trabalho se projete cada vez mais, velho. Gratidão. Obrigado. Fico muito feliz mesmo com esse elogio, muito, muito tocante. Mas eu acho que sim, temos esperança no sentido que a gente deve se mover pela vontade de compartilhar a música, de compartilhar, sabe, conhecimento. E eu acho que a gente está aqui diante de uma ferramenta muito poderosa. A gente, né, não tem a possibilidade de estar presencial, e às vezes até o custo para estar presencial, às vezes inviabilizaria, né, e olha quantos encontros essa pandemia também, de certa forma, possibilitou, por ter nos aberto um olhar para as ferramentas que existem, e hoje estar na internet, poder compartilhar esses áudios, poder compartilhar, às vezes, ideias, eu acho que é esperançoso no sentido que sempre que eu compartilho um áudio, um plano de aula, uma ideia, troco uma conversa assim, com as pessoas,
eu imagino as crianças que estão recebendo, às vezes, essa ideia, que vão pegar essa ideia, que vão transformar essa ideia do jeito que elas quiserem, e, sabe, e que essa ideia vai passar a ser delas, elas vão se apropriar e vão fazer música com a banda do Zé, ou com qualquer outra ideia, do jeito que elas quiserem, assim. E eu acho que é isso, assim, a gente, sabe, sempre tentar botar fora mesmo as ideias para que a musicalidade aconteça, especialmente na escola e especialmente na escola pública, especialmente ainda filtrando naqueles lugares né, onde a gente tem a realidade de vulnerabilidade social, porque muitas das vezes aquela oportunidade de estar com você ali, especialista em música, que estudou música, às vezes é a única oportunidade que essa criança vai ter, sabe? Então, gente, valorizem. Quando vocês colocarem nós somos vários personagens o tempo todo, né? Somos vários personagens em várias situações da nossa vida, mas aquele personagem do educador musical ali dentro da sala, põe energia nele, porque aquela criança que está ali com você, às vezes você pode estar fazendo uma diferença na vida dela gigantesca, que pode ser a felicidade que você vai ter no futuro de entrar numa universidade e ver um aluno seu ali dentro estudando, ou de você encontrar com um aluno numa sorveteria e o aluno virar para você e fazer assim, ó, oi Vinícius, você me ensinou isso quando eu tinha 10 anos. Cara, eu quase chorei. Sabe? E são partes da gente que vai ficando por aí. E é isso, assim, espero, né, poder estar contribuindo com vocês aqui hoje de alguma maneira com essas ideias. Vinícius, acredito que foi muito legal para todo mundo, animou a nossa manhã de sábado, né? A gente acorda meio de manhã, meio cansado, mas com atividades assim, com certeza a gente já acaba se animando mais. Queria agradecer muito tua fala, agradecer a tua participação novamente, foi muito legal, acredito que abre vários caminhos para todo mundo. Infelizmente, a gente tem que acabar agora, mas se pudesse, a gente passaria a tarde inteira conversando sobre isso, como tu falou, é um assunto amplo, a gente não cansa de falar, ainda mais a gente que gosta disso. Mas, a princípio, quero te agradecer mesmo, quero pedir para todo mundo ligar o mic, para dar uma salva de palmas para o Vinícius, agradecer. A princípio é isso, passo a fala agora para o professor Alexandre. Júlia, tu quer tirar foto tradicional ou não precisa? Isso, vamos tirar uma foto agora. Bora tirar foto. Convidar o pessoal aí, ó, que tá tímido, não apareceu, vem pra foto. Quem não ligou a câmera antes pode ligar agora, pra gente fazer um print. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. Aí deixa eu pegar aqui e já tirar outro. Fiquem com sorrisos. Aí, valeu, pessoal. Todo mundo foi muito feliz. Gente, então, ó, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, muito obrigado por estarem aqui, espero que vocês tenham gostado do material, que vocês tenham cantado e brincado aí, eu espero que vocês possam levar essas atividades para as crianças de vocês, para os alunos de vocês, que eles possam, né, brincar bastante, e lembrem, deem sempre asas à imaginação, e aí a gente segue adiante sempre, tá bom? Valeu, Vinícius, brigadão, obrigado mesmo, espero que na próxima a gente faça aqui em Passo Fundo, presencial, aí pegando uma sala de aula, pegando instrumentos, fazendo essa galera brincar, e é isso aí mesmo. Poxa, vai ser fantástico. Eu não sei o que tem em Minas aí, mas Minas é impressionante, né? Vocês têm, assim, uma capacidade de fazer melodia, principalmente, assim, muito bonitas as melodias, e as que tu fez, e claro, tem o mestre, o Milton Nascimento, mas tem toda a história aí também, desde muito tempo, né, que as melodias em Minas Gerais são fantásticas, né, tem vários músicos bons aí, então tu é mais um. Tá? Obrigado. Acho que é a água ardente. Parabéns, muito bom. Obrigadão, pessoal. Então, infelizmente, encerramos a Semana da Música, mas, né, fiquei sabendo... Alô, profe.
Oi. Eu só queria pedir uma salva de palmas, então, pessoal, para o senhor, né, que está coordenando todo esse evento e está aí acompanhando a gente desde o início, né? Valeu. Dale, Ale! Obrigadão. E pra gato do Xande. Valeu, galera. Obrigadão. Obrigado, Vinícius. Obrigado, pessoal. Até, então, até a